Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Janine Rodrigues, sou escritora de literatura infanto-juvenil e educadora e estou super feliz de estar aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre esse meu trabalho, né, de escritora e também de gestora da Piraporeando, que é uma editora e uma edtech. Edtech são empresas que usam a tecnologia focando em educação. O papo hoje é para falar um pouquinho sobre profissão, né? E todos os desafios que as profissões colocam aí, né, pra gente, mas também sobre paixão. Eu acho que a gente também pode falar sobre paixão, porque mesmo com todos os desafios, né, que estão presentes aí em qualquer profissão, tem uma coisa que fortalece muito a gente, né? Que dá força aí pra gente continuar o nosso trabalho da melhor maneira possível, que é a paixão. Que é justamente a gente se perguntar por que a gente escolheu fazer isso. Bem, para começar, eu quero falar com vocês sobre como esse meu trabalho, né? Como que escrever e publicar histórias, como que essa profissão de escritora chegou na minha vida. E ela chegou já há muito tempo, não é uma coisa nova assim da minha vida adulta. Quando eu era criança, eu sempre amei escrever histórias, amei, sempre amei. Eu fazia o seguinte, eu tinha também uma estratégia. A minha mãe, ela é uma pessoa assim muito amável, né? Muito engraçada até, mas ela também é meio brava, sabe? Ela é assim bem certinha, né? E tal. E quando eu queria pedir alguma coisa pra ela, muitas vezes eu escrevia uma cartinha, né? Toda elaborada e tal, e escondia as cartinhas assim debaixo do travesseiro, dentro do armário. Mas o fato é que isso, dentre outras coisas, também me levou a gostar de escrever histórias, além de ler e ouvir. E eu comecei a gostar muito de fazer redação, quando tinha curso de férias, né, atividades extras na escola que eu estudava, eu sempre ia ali para a parte de redação, e esse amor ele foi crescendo, foi crescendo. Claro que eu fui muito incentivada, e isso faz toda a diferença. Eu recebi muito incentivo da minha família, que né, sempre gostou aí dessa parte lúdica das histórias, da leitura, da contação de histórias. E isso com certeza me deu muita criatividade, muitas ideias. Bem, eu cresci, né? Virei aí uma adulta e fui trabalhar numa área que é a área ambiental. Nessa área ambiental, eu fazia coisas que estavam um pouco distantes aí da atividade de escrever histórias. Mas ao mesmo tempo, eu fui assim, juntando uma coisa com a outra, sabe? Porque eu amava tanto escrever e eu amava tanto a área de educação também, que eu fui dando um jeitinho de ali no trabalho que eu fazia e unindo a parte de escrever histórias com o meu trabalho focado em meio ambiente. Eu fiz uma formação, né? Eu me formei em gestão socioambiental, explicando um pouquinho o meu trabalho, né? Na época aí do meio ambiente, né? Que eu trabalhava na área ambiental, eu ajudava a fiscalizar alguns projetos, algumas obras, para ver se a parte ambiental estava sendo cumprida da maneira bem certinha. Só que esse meu trabalho na área ambiental, ele tinha uma coisa muito interessante, que é o nosso relacionamento com as escolas. Então, muitas vezes, as escolas, elas precisavam explicar, né, enfim, contar para os seus estudantes o que era aquele empreendimento e qual o impacto ambiental aquele empreendimento ia causar ali na cidade. E aí, os documentos da área ambiental, eles eram muito técnicos, sabe? Com, sei, assim, um jeito, assim, meio difícil, assim, não é difícil, né? Porque depende de quem vai ler. Mas era um texto que ele era, assim, muito técnico, sabe? Com palavras que às vezes a gente não tá, assim, acostumado a usar essas palavras no nosso dia a dia. E aí ficava um texto, né? Que as pessoas não tinham muito interesse de ler. E aí o que eu comecei a fazer? Eu pegava esses textos bem técnicos e transformava eles em histórias, com personagens, com coisas novas, assim, sabe? E aí nas escolas,
interesse pelo documento técnico, né? Ele começou a mudar de cara, porque aí os estudantes, né, principalmente as crianças, começaram a ficar assim um pouco mais curiosos para entender e conhecer o que era toda essa parte ambiental. Isso fez eu despertar um desejo muito grande, que era justamente o de publicar as minhas histórias. Porque quando eu era criança, todo esse movimento de escrever redação, escrever histórias e tudo mais, fez muitas histórias surgirem e eu guardava essas historinhas. Até que em 2013 eu resolvi pegar uma das minhas histórias e publicar. Muito incentivada por alguns amigos e família também, eu falei: ah, quer saber? Eu vou publicar uma das minhas histórias. E aí eu mandei para uma editora, na verdade eu mandei para um monte de editoras. E aí uma delas falou: interessante, vamos lá. E aí eu fiz assim uma tiragem, sabe, uma quantidade de livros bem pequena, mas para chamar os amigos, a família, sabe? Eu até achava que, ficava pensando assim, sendo bem sincera, eu ficava pensando: será que alguém vai gostar da minha história? Ah, eu vou fazer só um pouquinho de livro, né, para não ser um montão assim, e aí depois eu vejo como que fica. E aí eu fiz o lançamento e no dia do lançamento foi uma professora. Essa professora me convidou para depois ir na escola dela ler esse livro para os alunos, né, para as crianças. E aí na escola gostaram muito do livro, as crianças, os professores gostaram tanto que me convidaram para fazer um projeto, um trabalho. Esse projeto ele foi bem pequenininho assim no início. Depois ele foi crescendo, 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 crescendo e ficou assim um projeto grande, com uma duração de 1 ano. Pois é, esse livro que eu tô falando, que é o meu primeiro livro, é esse daqui, olha. No Reino de Pirapora. A história de uma menina um pouco brava, sabe? Um pouco assim, brava mesmo, sabe? Mal-humorada. E essa história eu escrevi inspirada numa amiga minha da infância, que na verdade ela tinha um motivo para ser assim, um pouco estressada. Ela era muito solitária. E depois que a gente entendeu isso, né, quando eu era ali pequenininha e a gente estudava na mesma escola, quando a minha turma entendeu que ela era muito brava porque ela era muito sozinha e ela queria descontar em todo mundo toda a dor que ela estava sentindo, quando a gente percebeu isso, a gente foi se aproximando um pouco mais dela e ela foi ficando assim, um pouco menos na defensiva, sabe? E isso foi muito legal. Então, depois de muito tempo, eu resolvi publicar essa história que eu escrevi com 10 anos e se chama No Reino de Pirapora. O tempo passou e eu resolvi publicar outro livro também, que é esse daqui, As Duas Bonecas Azuis. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de vocês terem sonhos recorrentes, que é aquele sonho que você sonha uma vez, sonha de novo, sonha de novo. O sonho ele se repete, mas não necessariamente você sabe por quê. Você não sabe nem o significado do sonho direito, mas o sonho se repete. Eu peguei esse sonho e eu escrevi essa história que tá aqui, que se chama As Duas Bonecas Azuis. A essa altura, era mais ou menos 2015, o que aconteceu? Eu estava fazendo os projetos, divulgando o livro, né? O No Reino de Pirapora e esse daqui também. E as coisas estavam começando a caminhar para um lugar assim que eu estava ficando cada vez mais feliz. Mas eu queria fazer um montão de coisa, sabe? Eu queria ter liberdade para mandar o meu livro para onde eu quisesse. Eu queria transformar os personagens em outras coisas também. Eu queria fazer um montão de coisa. Mas eu tinha assim um pouquinho de dificuldade, porque eu precisava que a editora, né? A editora é aquela que é responsável por produzir mesmo o livro, né? Então a gente escreve a história, o ilustrador. Ah, uma coisa super importante. O ilustrador desse livro aqui é o Vanderlei Maillet e a ilustradora desse livro aqui é a Bruna Cis Brasil. Então eu escrevi a história, escolhi os ilustradores, né, para fazer as ilustrações. Só que quando eu queria fazer um montão de outras coisas, a minha editora nem sempre concordava com as coisas que eu queria fazer. E aí eu tomei uma atitude assim, quase que drástica, sabe? Eu resolvi que eu ia ter a minha própria editora. Pois é, eu pesquisei, estudei,
conversei com um monte de gente, enfim, eu fui me orientar para entender o que era necessário para eu ter a minha própria editora. E assim nasceu a Piraporeando. A Piraporeando, ela agora é responsável por produzir os meus livros, né? Imprimir, distribuir, vender. E, além disso, a gente tem a parte dos projetos, que é importante, né? Os projetos, eles que deram, inclusive, aí essa possibilidade dos livros serem distribuídos para as escolas. E aí a gente começou, né, um trabalho ainda maior nas escolas, só que agora quem escrevia o livro, escolhia o ilustrador, fazia a produção e distribuía o livro era a minha própria editora, a minha empresa, que é a Piraporeando. Aí depois desse livro, eu trouxe esses livros aqui para Piraporeando também, né? Eles passaram a ser produzidos pela Piraporeando e não pela editora antiga. E aí eu continuei todo ano publicando um livro. Depois desse As Duas Bonecas Azuis, eu publiquei esse daqui, que se chama Histórias do Velho Nestor, contando seus contos de horror, que é uma história de um velho um pouco esquisito, mas que não parece ser o que é, e Contos Piraporeanos, que são 3 histórias. A história de 2 gatos que vivem em mundos diferentes, a história do Zabeleu, que é esse menino ruivinho aqui, ó, e a história da Kawara e de sua amiga. Tem também o livro Nuang, Caminhos da Liberdade. Também uma história muito importante para mim, que eu escrevi entre os 9 e os 14 anos. Uma história sobre cultura afro-brasileira, que tem palavras, inclusive, do tronco linguístico banto. Você sabe o que é o tronco linguístico banto? É um grupo com várias línguas diferentes, né? Que influenciaram e influenciam muito a nossa língua aqui no Brasil. E o tronco linguístico banto, ele é composto por vários idiomas do continente africano. É uma história muito importante, que inclusive foi muito inspirada pelo meu relacionamento com o meu pai. E no ano passado, eu publiquei Onde Está o Boris, que é esse gato aqui. Tá dando pra ver? Esse gato espoleta, que aparentemente desaparece, e a Samantha, que é essa menina aqui, junto com a sua amiga, reúnem todos os amigos, toda a turma, para ir atrás desse gato espoleta. Todos os livros da Piraporeando, eu vou mostrar um para vocês. Vem com esse encarte aqui, olha. Tá vendo? É um encarte com atividades, de recortar, colar, continuar a história. E também tem umas cenas que não tem no livro, com realidade aumentada. É bem interessante. Eu tô mostrando esse encarte para vocês também pelo seguinte. Eu sempre lembrei muito das coisas que eu gostava de fazer na minha infância. Como, por exemplo, tudo que se relaciona ao universo da literatura. E mesmo quando eu não trabalhava ainda, né, como escritora, como eu não tinha ainda como profissão principal essa área, né, de literatura, de escritora, ainda assim eu dei um jeito de juntar o que eu fazia na época na área ambiental com aquilo que eu mais amava, que era escrever histórias. E isso é muito interessante porque quando a gente ama muito alguma coisa, quando a gente quer muito fazer alguma coisa, às vezes é difícil, às vezes a gente não faz rápido, né? Às vezes vão demorar aí até alguns anos, como no meu caso, para eu poder fazer o que eu gosto. Mas eu nunca perdi de foco aquilo que eu sempre gostei e continuo amando, que é escrever as minhas histórias, me relacionar com os meus autores. Eu recebo um monte de carta de autores infantis e até adultos também que acompanham o meu trabalho, e isso me deixa muito feliz e me dá muita força para continuar fazendo esse trabalho com tanta dedicação. E quero mostrar para vocês esse livro aqui, O Menino Maluquinho. Claro que não fui eu que escrevi esse livro, né, gente? Quem escreveu esse livro aqui foi o Ziraldo. Quem conhece o Ziraldo? É um autor maravilhoso da nossa cultura, né, da nossa literatura brasileira. E esse livro que tá aqui na minha mão, ó, esse livro aqui, ele foi o primeiro livro que eu ganhei. Pois é, o primeiro livro que eu ganhei na vida foi esse daqui. E tem até aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês a minha letra de quando eu era bem pequenininha, olha. Tá escrito, tá vendo? Janine Rodrigues Nascimento. Tem também, assim, algumas anotações, ó, ele tá até
meio amareladinho, ó, colorido, tá vendo? Toda vez que tem alguma coisa difícil assim para eu resolver no meu trabalho ou na minha empresa, eu sempre fico pensando naquilo que me motivou a chegar até ali. E aí eu lembro dessa história, ou eu olho para esse livro aqui e eu penso em tudo que aconteceu comigo, desde o dia que eu ganhei esse livro, né, até os dias atuais, assim, em como a literatura ela tá presente na minha vida, e como as coisas elas são importantes, né, quando a gente foca naquilo que a gente quer fazer. Às vezes é difícil, às vezes as coisas não acontecem exatamente como a gente planejou, mas se a gente consegue manter o foco, as coisas com certeza serão um pouco mais fáceis. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é que vocês sempre peguem aí na memória de vocês as coisas que vocês gostam de fazer e não percam esse foco, porque mesmo que demore um pouco, né, ou seja rápido, seja demorado, muito provavelmente, na verdade eu até aposto com vocês que de alguma maneira vocês vão colocar esse amor, né, que vocês têm por alguma atividade no trabalho que vocês vão vir a desenvolver, tá? Então, independente de qual seja a área. Então, eu desejo para vocês tudo de bom. Desejo que vocês mantenham aí a chama acesa daquilo que vocês amam fazer. Às vezes a gente pensa, né? Nossa, eu amo fazer uma coisa, mas assim, eu não tenho ideia, né, de como que vai ser isso no futuro. Calma, né? Porque a vida ela vai se desenrolando às vezes de uma maneira que a gente não imagina. E eu desejo que vocês tenham sucesso independente da área que vocês escolherem. Um beijo para vocês, um beijo de toda a equipe da Piraporiando e eu desejo para vocês o melhor que a vida pode oferecer.